Alô, irmãos. Mais uma vez trazendo a aula de escola dominical sobre o livro de Hebreus. Dessa vez nós vamos estudar o trecho que vai do versículo 13 ao versículo 20 do capítulo 6 de Hebreus. Esse trecho, está inserido dentro daquele trecho que nós vimos na semana passada, que tratava sobre aquelas advertências, duras advertências, que o autor de Hebreus fez aos seus leitores e também a nós, para que os leitores e nós também sejamos diligentes, firmes na fé, não nos desviemos, permaneçamos firmes na fé em Jesus Cristo como o Messias e o nosso Salvador. E ele vai dizer as razões pelas quais nós devemos permanecer nessa fé. Está dizendo para os leitores originais e também diz isso para nós. Diz assim, a partir do versículo 13 do capítulo 6 de Hebreus. Quando Deus fez a sua promessa a Abraão, por não haver ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: esteja certo de que o abençoarei e farei seus descendentes numerosos. E foi assim que, depois de esperar pacientemente, Abraão alcançou a promessa. Os homens juram por alguém superior a si mesmos, e o juramento confirma o que foi dito, pondo fim a toda discussão. Querendo mostrar de forma clara a natureza imutável do seu propósito para com os herdeiros da promessa, Deus o confirmou com o juramento, para que por meio de duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, sejamos firmemente encorajados, nós que nos refugiamos nele, para tomar posse da herança a nós proposta. Temos essa esperança como âncora da alma, firme e segura, a qual adentra o santuário interior por trás do véu, onde Jesus, que nos precedeu, entrou em nosso lugar, tornando-se sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, o verso 13 começa dizendo que quando Deus fez a promessa a Abraão, ele faz um juramento a Abraão. Ele faz uma promessa a Abraão. E não somente uma promessa, mas um juramento. É interessante que no mundo antigo, nessa época não existia cartório, não existia o aparato judicial para fazer valer os contratos. Então, as pessoas se valiam muito de juramentos para garantir ao outro que iria cumprir o que foi acertado entre os dois. Então, os homens, quando obviamente faziam juramentos, eles sempre faziam juramento por alguma coisa que lhe era superior, né? E quando eles faziam então esse juramento em nome de Deus, ou tomando Deus como testemunha, o próprio temor da ira de Deus, caso eles quebrassem o juramento feito, fazia com que esses homens cumprissem o que foi jurado, o que foi acordado. E então, diz o texto que por não haver ninguém superior a Deus, a ele mesmo, então Deus jurou por si mesmo, porque não existe ninguém superior a Deus. Então ele jura por si mesmo. Isso nos traz uma grande certeza. A certeza de que o que Deus prometeu, Deus vai cumprir. O que Deus prometeu, Deus vai realizar. Agora, é interessante que nós vejamos o que diz
é o versículo 14 e o versículo 15. Ele diz assim: esteja certo de que o abençoarei e farei seus descendentes numerosos. E foi assim que, depois de esperar pacientemente, Abraão alcançou a promessa. Veja, esse exemplo histórico nos mostra que Deus às vezes faz promessas que ele cumpre de imediato. Não é? Por exemplo, a promessa que ele fez a Gideão, né? Prometendo que Gideão iria derrotar os midianitas. E o cumprimento foi com poucos dias da promessa. No entanto, muitas vezes Deus faz uma promessa a longo prazo. Porque quem comanda o tempo, o Kairós, quem comanda o tempo da realização da promessa é o próprio Deus e não nós. Então, isso demonstra como estão errados aqueles que encaram Deus como um gênio da lâmpada maravilhosa. Só porque eles decretaram, só porque eles se apropriaram da promessa, só porque eles disseram que eu tomo essa promessa para mim e tal, e Deus tem que necessariamente realizar e realizar logo. Nada mais distante do que nós vemos na Bíblia. Muitas vezes, a promessa demorou um bom tempo para ser realizada, justamente para fortalecer a fé. Foi o caso de Abraão, né? Foi o caso de Abraão, por exemplo, quando Deus prometeu a ele um filho, Abraão teve que esperar em torno de 25 a 30 anos para que essa promessa viesse a ser realizada. Ele teve um tropeço aí no meio, né, uma falta de fé e etc. Mas, apesar disso, ele manteve a esperança e a fé na promessa de Deus, e 25 ou 30 anos depois ele alcança a promessa. Uma outra coisa também é a promessa de dar a terra, né? Abraão em si, ele nem chegou a ver isso, a posse da terra pela sua descendência, né? Porque os descendentes de Abraão só vieram a tomar posse da terra muito tempo depois. O cativeiro no Egito, depois dos 3 patriarcas, né? Abraão, Isaac, Jacó, depois a família de Jacó é levada para o Egito, lá passa um grande tempo como escravo do Egito, e só muito tempo depois chega na Terra Prometida. E só alcança, começa a conquistar a Canaã, a Terra Prometida, 40 anos depois da saída do Egito. Então, muitas vezes a promessa de Deus ela é de longo prazo. No entanto, isso não significa que ele não vá cumpri-la. Jesus Cristo, por exemplo, estava previsto, né, prometido desde o Gênesis. Gênesis capítulo 3, versículo 15, quando ele diz a serpente que o descendente da mulher vai esmagar a cabeça da serpente, ali já é a promessa do Messias. E quanto tempo se passou até que o Messias viesse, encarnasse, vivesse uma vida santa, morresse pelos nossos pecados, ressuscitasse, fosse assunto aos céus e fosse entronizado nos céus. Muito tempo se passou. Portanto, as promessas de Deus, elas não têm ninguém tem a garantia de que ela vai acontecer 5 minutos depois de feita a promessa. Deus promete cumprir suas promessas. Agora, o tempo do cumprimento é de Deus e não nosso, né? Então,
Deus prometeu por si mesmo a Abraão, né? E isso aconteceu. Certo? Uma coisa bem interessante é que nós vemos aqui é que as promessas de Deus estão firmemente postas, né, em sua própria natureza. Ele diz assim no versículo 17, querendo mostrar de forma bem clara a natureza imutável do seu propósito para com os herdeiros da promessa, Deus o confirmou com juramento, para que por meio de duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, sejamos firmemente encorajados, nós que nos refugiamos nele para tomar posse da esperança a nós proposta. E qual é a esperança que nos está proposta? Qual a esperança que está proposta a nós que já tivemos um encontro pessoal com Cristo, que já entregamos o nosso coração para Jesus, que já experimentamos o novo nascimento? A promessa é a promessa da vida eterna. Esta promessa vai se realizar. Não vai ser imediatamente. No entanto, Deus vai cumpri-la no seu tempo, no tempo devido, no tempo de Deus, no tempo que Ele estabeleceu. Não somos nós que estabelecemos o tempo que Deus deve cumprir as suas promessas e nem como Ele vai cumprir as suas promessas. Deus tem a total e absoluta soberania para fazer tudo conforme o conselho da sua vontade. Agora, um fato é certo, Deus não mente e as suas promessas são imutáveis. E aí ele vai falar sobre essa questão aqui, justamente nos versículos 19 e 20. Temos esta esperança como âncora da alma, firme e segura, a qual adentra o santuário interior por trás do véu. Essa esperança é a âncora da nossa alma. Qual é o papel da âncora? O papel da âncora é firmar o barco, impedir que o barco saia à deriva. O barco está lá, ancorado. A âncora, ela se fixa no leito do oceano, ou no leito do lago, ou no leito do rio, e impede que o barco saia à deriva e seja levado. Obviamente, se você já viu um barco como ele fica ao sabor das ondas, né? O barco ele sobe, desce, mas sempre ele nunca sai dali do raio da âncora. Isso também significa dizer que nós passamos por dificuldades, passamos por altos e baixos, etc., na nossa peregrinação cristã, porém estamos firmemente ancorados. A nossa esperança é firme e segura porque é uma esperança que está firmada em Deus. É uma esperança que está firmada no Senhor. E essa âncora, ela adentra o santuário interior por trás do véu. Só lembrando como era o templo. O templo tinha um pátio externo, que era o pátio dos gentios. Depois havia o pátio das mulheres. Depois havia o pátio dos homens. Nesse pátio dos homens tinha as bacias para fazer as oblações, as lavagens, etc. Tinha o altar. Depois entrava no prédio propriamente dito, e dentro desse prédio havia o lugar santo, né, onde estava a mesa da proposição, o candelabro e tal, e havia uma cortina, um véu, uma cortina,
que separava o lugar santo do Santo dos Santos, onde estava a Arca da Aliança. Então, ele diz que essa âncora, nossa esperança, ela está no santuário interior, ou seja, no Santo dos Santos. Não o Santo dos Santos, não o Santo dos Santos físico do prédio que havia em Jerusalém à época, não, mas o santuário celestial, onde Jesus nos precedeu, entrou em nosso lugar, tornando-se sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Quando Jesus morreu, o véu do templo de Jerusalém rasgou-se de alto a baixo, indicando que agora, naquele momento em diante, todos tinham acesso direto ao Santo dos Santos, porque no Santo dos Santos só entrava o sumo sacerdote uma vez por ano. No entanto, com a morte de Jesus, esse Santo dos Santos está aberto agora a todos. Todos nós podemos, mediante Jesus Cristo, entrar no Santo dos Santos celestiais, entrar no grande átrio onde está o trono de Deus, e ali apresentar as nossas orações, e ali louvar a Deus, adorar a Deus. Jesus nos precedeu. Ele foi antes de nós. Ele foi também em nosso lugar. Então, Jesus foi antes para que nós pudéssemos também ir. E nós vamos atualmente, entramos no Santo dos Santos através da mediação de Jesus Cristo. E haverá um dia, quando nós, após o juízo final, quando Deus decretar o destino eterno de toda a humanidade, nós, os que cremos em Jesus como o único e suficiente Salvador, estaremos diante de Deus, nesse santuário interior, na sala do trono, glorificando e exaltando esse Deus maravilhoso. Então, Jesus nos precedeu, entrou no nosso lugar, e lá ele tornou-se sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele diz, interessante aqui a gente começa a fazer já algumas comparações com o sumo sacerdócio aarônico. O sumo sacerdote tinha que ser substituído de tempos em tempos. Por quê? Porque o sumo sacerdote morria. E aí, então tinha que ser eleito um novo sumo sacerdote. No entanto, o texto nos diz que Jesus é sumo sacerdote para sempre. Ou seja, o seu sacerdócio é eterno. E o que é o sacerdócio? O sacerdócio significa mediação. O sacerdote é um mediador entre Deus e os homens. Jesus é o nosso mediador. Só Jesus. Só Jesus. Ninguém mais é nosso intermediário entre Deus, entre nós e Deus. Somente Jesus Cristo. E ele é nosso sumo sacerdote para sempre. O sacerdócio, então os benefícios do sacerdócio de Cristo também são eternos. Não são passageiros, não são temporários. Porque Jesus nos oferece nova esperança, visto haver entrado no santuário mais interno, não apenas a nosso favor, mas igualmente entrou como precursor, abrindo caminho para que o possamos seguir, para que desse modo chegássemos até a própria presença de Deus.
Então esse trecho nos dá uma grande esperança, nos traz um grande renovo, um novo vigor espiritual, né? E nos dá as condições para continuarmos a crer em Jesus Cristo. Então, essa era a mensagem que o autor de Hebreus estava passando para os seus leitores. Seus leitores que estavam, titubeando, sem saber se voltavam para a antiga fé. E aí ele vai mostrar, olha, os perigos de abandonar Jesus, o perigo da apostasia. Foi falado domingo passado, na nossa aula domingo passado. E agora ele está dizendo que o próprio Deus nos dá as condições, de permanecer nessa fé pelos feitos de Jesus Cristo, pelo que Jesus já fez por nós, continua fazendo e fará até que nós, naquele dia glorioso, estaremos diante do trono de Deus. Que Deus nos abençoe. Se você está assistindo a esse vídeo pela primeira vez, ou mesmo já assistiu alguns outros, mas ainda não se inscreveu no canal da Igreja Presbiteriana de Natal, se inscreva. Nós temos vários conteúdos, temos sermões, temos meditações. Também acesse o nosso blog. Lá nós temos vários textos, estudos, artigos, muito interessante, principalmente nesses momentos de pandemia. Que Deus nos abençoe. Inscreva-se no canal, acesse o blog, deixe o seu like aí para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e ele possa, apresentá-los para mais pessoas, para que mais pessoas possam vê-lo e possam ser abençoadas também. Deus nos abençoe.